pessoal, tudo bem? Fiz um vídeo para vocês ensinando algumas técnicas para o lettering. Então fica ligado no vídeo para você aprender todas as dicas que vão ser passadas para vocês. Tchau, tchau! Olá pessoal, então vamos começar para a gente compreender como que funciona a escrever com brush, tá? Nós vamos aprender 3 canetas diferentes. Nós vamos conhecer com a brush pen, com a ponta triangular e com o marca-texto. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer alguns exercícios que dá base para a gente construir as letras. Então, nós vamos começar os mesmos exercícios que eu fizer com a brush, eu vou fazer com a ponta triangular e com o marca-texto. É depois desses exercícios que a gente consegue construir as letras do alfabeto. Vamos começar então? Primeiro a gente vai ver as canetas, quais são elas, tá? A ponta pincel nós temos vários tipos. Esse daqui é uma da Tombow, que é uma ponta grande, tá? Ela não é uma ponta média, ela é uma ponta grande. Temos essa daqui que é da Copic, também é uma ponta média, porém é de uma marca diferente, então modifica também o tipo da ponta. Essa brush é uma ponta pequena, tá? Da Le Pen, só para vocês terem uma ideia do que são as brushes. E tem uma que é bem fácil de encontrar agora, que ela voltou a ser comercializada, tinha sumido um tempo, mas é uma caneta excelente para quem está começando, que é a da Bic, tá? Então, não é cara, o valor dela é bem acessível. A gente vai fazer com ela e com a Tombow os exercícios da ponta pincel. Ponta triangular, nós temos a da Crayola, temos Faber-Castell, temos várias marcas, tá? Vou mostrar uma da Crayola. Não é muito fácil de achar, porém no Mercado Livre, na internet, encontra facilmente. A da Faber-Castell é bem parecida também, depois eu mostro para vocês terem uma ideia. Bem, vamos usar. E o marca-texto, tá? Marca-texto pode ser qualquer um. Vou usar um com vocês da Stabilo, tá? Tem a ponta chanfrada, tá vendo? Isso facilita pra gente. Então, vamos começar, ó, o marca-texto, ponta pincel, ponta triangular. Vou deixar aqui arrumadinho. Primeiro, a gente precisa treinar o traço fino e grosso, tá? Então, é importante vocês utilizem uma folha qualquer, pode ser qualquer tipo de papel. Se o seu papel não tiver pauta, não tiver linha, nada, façam linhas, tá? Aqui tá bem clarinho, acho que vocês não vão conseguir visualizar, mas eu fiz uma divisão aqui de 2 em 2 centímetros. Isso ajuda a gente a manter uma linearidade, tá? Então, vamos lá, eu vou utilizar essa da Bic. Então, a gente começa. É importante a gente entender o seguinte, o conceito da caligrafia, tá? Toda vez que a sua mão faz um movimento para cima, o traço é fino. Você precisa ter uma leveza na sua mão. Isso é importante. Você pegar a caneta e não apertá-la, tá? Então, você vai manter uma leveza para utilizar a caneta. Para subir, você vai fazer isso. Aqui eu fiz um espaço limitado para a gente poder visualizar as 3. Você vai fazer isso a linha inteira. Você vai exercitar a linha todinha para aquecer. A nossa mão trabalha com memória, o nosso músculo memoriza, tá? O movimento. Então, isso é importante. A repetição contínua, né, de treinar isso é importante para a gente escrever cada vez melhor. E nós vamos, agora eu vou fazer com essa daqui para vocês verem, toda vez que a nossa mão descer, o nosso traço, ele é grosso, tá? Aí você pode pressionar. Importante você utilizar essas canetas de ponta pincel
com um pouco de inclinação. Não utilizem a caneta na vertical, senão você vai estragar a ponta da caneta, tá? Não importa a marca, qualquer caneta. Se você utilizar ela na ponta, bem na pontinha, na vertical, você vai estragar essa caneta. Então, utilize ela um pouco inclinada e pressionando um pouco, tá? Ó. Então, subiu o traço é fino, desceu o traço é grosso. Isso a gente viu. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a ponta triangular, tá? A mão também leve, tá? Ó, subiu, o traço é fino. Vai subindo, também com a caneta levemente inclinada, não utilize ela na vertical. Subiu, o traço é fino. Desceu, o traço é grosso. Você pode pressionar a caneta agora, tá? Para o traço ficar grosso. É bem nítido o contraste que a gente cria entre os traços fino e grosso. Isso é importante, porque é isso que vai dar a beleza na caligrafia. Agora com o marca-texto. Vou puxar um pouquinho aqui. A mesma coisa, tá? Ó. Vamos utilizar a pontinha, tá? Ó. A pontinha da parte chanfrada para fazer o traço fino e depois a gente inclina a caneta para fazer o grosso. Vamos ver como é que funciona então. Então, ó, para subir. Aqui você precisa já utilizar o marca-texto na vertical, um pouco mais inclinado, senão você não consegue usar a pontinha, tá? Então, ó, traço fino. E aí depois, com ela deitada, o traço grosso. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. Depois desse exercício, é importante a gente exercitar movimentos na caneta, tá? Vou utilizar essa agora aqui para vocês verem a diferença. Aqui, você vai começar, vai subir fino e descer grosso fazendo uma volta, ó. Em uma perninha. Sobe fino, desce grosso, faz uma perninha. Sobe fino, desce grosso, faz uma perninha. Sobe fino, desce grosso e faz uma perninha. Sobe fino, desce grosso, faz uma perninha. Se você tiver dificuldade de fazer isso de forma contínua, você pode parar um pouquinho, tá? Ó, sobe fino, tira a caneta, coloca de novo para descer o grosso, tá? Precisa compreender uma coisa, a escrita da caligrafia artística, ela não é igual à sua caligrafia do dia a dia, tá? Em que a gente escreve de forma contínua, né? Não pode ficar tirando a caneta do papel, nem parando. Não tem nada a ver. O lettering é desenho das letras. A gente vai aprender a desenhar as letras, tá? Esquece, fala, mas a minha caligrafia não é bonita. Nisso não tem nada a ver. Vai ajudar você a melhorar a sua caligrafia, porém, a letra do dia a dia não tem nada a ver com a letra que você cria no lettering, tá? Então, isso é importante a gente já ter definido, tá bom? Agora, vamos fazer isso com a ponta triangular. Ó, a mesma coisa. Vou subir, deixa eu posicionar um pouquinho de lado aqui para filmar. Vou pegar a minha mão. Aí. Ó, isso. Subo fino, desço grosso. Não precisa virar muitos vídeos
diz que a gente precisa ficar virando a mão com essa caneta triangular. Não é necessário. Você viu que eu fiz o contraste de fino e grosso e não virei a minha mão. Não precisa, é só pressionar a caneta, tá? Ó, você vai subir fino, aperta a caneta e depois tira a pressão. Olha como fica o fino e grosso, tá? Então, não tem nada a ver. Tem gente que gosta de ficar virando a mão, legal, tudo bem. Mas dizer que senão não dá certo, isso não é verdade, tá? Então, você pode subir fino, descer grosso, ó, fazer a voltinha. Do mesmo jeito. Tanto faz a caneta, essa da Crayola, da Faber-Castell, de qualquer outra marca, tá? A ideia é a mesma, ó. Então, esse é um outro exercício com a ponta triangular. Agora, a gente vai ver com marca-texto, com uma outra cor. Tá, ó. Esse amarelo acho que não vai aparecer. Não, um outro aqui. Tá, vou fazer com essa cor. Também não necessariamente da Stabilo, pode ser qualquer marca-texto, de qualquer marca, tá? Então, nós vamos fazer o traço. Aqui, a minha mão precisa só ficar um pouco mais inclinada, tá? No caso do marca-texto. Nesse caso, sim, a gente levanta e vira um pouquinho a mão, tá? Por quê? Porque o marca-texto ele é chanfrado e a ponta dele não é flexível. Então, a gente precisa fazer isso. Você pode fazer igual eu falei, pode tirar a mão também, tá? Ó, sobe fino, desce grosso. Para descer grosso, eu tiro a mão, deito, vou fazer o fino, tiro e faço o fino. Não tem problema nenhum. No começo, isso é importante para a gente treinar. Com o tempo, a gente vai aprendendo a fazer isso automaticamente, tá? Só treinar. Bom, esse foi um segundo exercício, né? Terceiro exercício. Agora vamos para mais um exercício. Deixa eu pôr esse. Agora a gente vai fazer como se fosse um triângulo. Deixa eu pegar uma outra canetinha. Fazer com essa daqui. Ó, vai subir fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. O fino você faz inclinado e o grosso você tenta fazer mais reto. Então, sobe fino, desce grosso, ó. É normal essas canetas fazerem esse barulho, tá? Porque tá friccionando no papel. Sobe fino. Esse é um outro exercício. Agora vamos fazer com triangular. Mesma coisa. Sobe fino. Ó. Pode tirar a mão, não tem problema nenhum. No mínimo, uma linha inteira de cada, tá? De cada exercício. Vou pegar um outro marca-texto para vocês verem também que tá certo. Ó. Sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. É que saiu um pouquinho torto porque eu tô com a câmera bem na minha frente. Ó, tá. Tá? Sobe fino e desce grosso. Aí agora nós temos um outro exercício também importante para estar fazendo, que é assim, viu? Deixa eu pegar uma outra cor aqui de ponta pincel. Uma outra marca bem legal também, tem um preço acessível e é excelente a ponta, é a da Cis, tá? Muito boas essas canetas. São muito boas. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Como se fosse a letra
ó, tá? Só que a gente não começa de cima, a gente começa um pouquinho acima do meio, com o movimento fino, desce com o movimento grosso e fecha o círculo com o movimento fino. Mais uma vez, ó. Fino, subo, desço, ó. E a mão leve. Esse movimento, no começo, você vai sentir um pouquinho de dificuldade. É normal, é só treinar bastante, que aos pouquinhos você pega o jeito. Lembrando uma coisa importante, não é um círculo, tá? É uma elipse. Ela é mais magrinha, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui, desenhando em cima. Não é um círculo, eu tenho uma elipse formada, tá? Ó, é uma elipse formada aqui e não um círculo grande. É errado, tá? As letras, elas têm que ser estreitas, elas não podem ser muito largas. A mesma coisa com a ponta triangular, né, ó. Começo mais do meio, aperto e subo fino, ó. A mesma coisa. Mas se ficar uma falhinha, você pode ir lá e consertar, tirando a mão, não tem problema nenhum. Lembrando que a gente está desenhando a letra e não escrevendo no dia a dia, ó. Tá? Tá vendo como a gente faz contraste? A mesma coisa com o marca-texto. Outro tipo de marca-texto. Tá, ó, mesma coisa. Aqui eu tenho que usar mais inclinado. Não. E aí a gente monta, tá? Bom, feito isso daqui, é importante um outro movimento que a gente sempre vai utilizar, que é um movimento simples, porém, ele precisa ser treinado, tá? Você vai pegar daqui de baixo e vai subir, ó. Ó. Fino, tá? Ó. Fino. Mesma coisa com a ponta triangular. Todos esses movimentos são muito importantes para a gente escrever. Todos eles são utilizados na escrita, que vocês vão aprender depois nos próximos vídeos, tá? Vão acompanhando o passo a passo, que nós vamos fazer uma série ensinando como se escrever com esses 3 tipos de materiais. Como se escreve com os 3 tipos de materiais, tá? E aí, o último exercício da série que nós iremos fazer, que é bem importante também, já que você já treinou bastante aqui, esse último você treina, ele vai ser um pouquinho mais complexo, ó. Você vem, é fininho, aperta e termina fino. Ó, começa fino, engrossa, solta a mão, ó. Tá? A mesma coisa com as outras canetas. No fininho, aperta e solta. Ó. E a mesma coisa
com o marca-texto. Tá? A mesma coisa aqui, tem que inclinar ele um pouquinho. Bom, esses são os exercícios que vocês precisam estarem treinando para começarmos a produzir as letras do alfabeto, tá? O vídeo de hoje termina por aqui. Não percam o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós iremos aprender a letra A, B e C da caligrafia de letra, para o lettering, né? Construindo aí as letras, tá bom? Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.